Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Benedicto e sejam bem-vindos à última parte do módulo 4 que fala sobre projeto de sistemas fotovoltaicos. Como vimos, o projeto de um sistema fotovoltaico possui as etapas mostradas no fluxograma abaixo. Primeiramente, nós pegamos o consumo residencial, fazemos o levantamento do recurso solar, realizamos o dimensionamento dos painéis e após isso chegamos ao tipo do sistema. Na parte anterior, vocês viram como é realizado o dimensionamento de um sistema conectado à rede. Porém, nessa parte, veremos a teoria do dimensionamento de um sistema isolado, que se diferencia principalmente pelo dimensionamento das baterias e do controlador de carga, além do dimensionamento do inversor, que também é realizado em um sistema conectado à rede. Como já vimos anteriormente, o sistema isolado está totalmente desconectado da rede e sua configuração é a seguinte. Primeiramente, nós temos os módulos fotovoltaicos, que transformam a energia solar em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. Logo após, temos o regulador, que administra a carga da bateria e a energia que é destinada para as cargas da instalação. Ou seja, observa se a bateria está totalmente carregada, se sim, ela corta o carregamento delas. Além disso, observa se a bateria tem carga o suficiente para alimentar a instalação. Caso não haja, ela é desconectada e para de fornecer energia para que não haja diminuição de sua vida útil. Temos também a bateria, que armazena toda a energia produzida que não será utilizada imediatamente e poderá ser utilizada posteriormente. Além disso, temos o inversor, que basicamente transforma a energia da forma contínua para a energia na forma alternada, que é como as cargas devem receber a energia para funcionarem corretamente. Explicando rapidamente o sistema isolado, vamos a como é feito o seu dimensionamento. Primeiramente, devemos saber o quanto de energia a instalação utiliza. Existem alguns métodos para dimensionamento da demanda de energia. O primeiro é ter acesso à conta de energia da instalação, a qual possui o consumo dos últimos 12 meses. Esse método é mais utilizado para o dimensionamento do sistema conectado à rede. Porém, também pode ser utilizado caso a situação seja de uma pessoa que possui o seu sistema conectado à rede da concessionária e queira ter um sistema isolado. Assim, ela terá a conta de energia dos últimos 12 meses. Porém, a situação que geralmente ocorre é a instalação de um sistema isolado em uma instalação que não possui contato com a rede elétrica. Portanto, não possui uma conta de energia com o consumo dos últimos 12 meses. Assim, o método para levantamento da demanda de energia mais indicado é o seguinte. O método consiste do seguinte. Temos que ter a potência nominal do equipamento, que multiplicará as horas de utilização do equipamento e a média dos dias em que o equipamento será utilizado por mês. Tudo isso dividido por 1000. Essa conta terá que ser feita para cada equipamento que será utilizado na instalação. Então, nesse momento, é importante que o projetista sente com o cliente para que ele informe quantas horas por dia ele irá utilizar ou utiliza normalmente os equipamentos que serão colocados na instalação, e também quantos dias no mês é utilizado. Veremos a seguir um exemplo. No exemplo abaixo, temos 3 equipamentos, com suas potências, horas que são utilizadas por dias e quantos dias são utilizados por mês. Multiplicando esses 3 dados, nós temos o consumo mensal de cada um. Por fim, é realizada a soma para que se saiba qual o consumo mensal de toda a carga da instalação. Caso o cliente não tenha ideia do seu perfil de consumo, ou seja, quantas horas e dias utilizará os equipamentos, existe a tabela do Procel, que faz uma média do consumo do brasileiro. Assim, o consumo médio mensal de vários equipamentos pode ser encontrado e o consumo da instalação pode ser obtido somando-se o consumo de cada equipamento que estará presente na instalação. Agora que vimos como é feito o cálculo de quanto a instalação irá demandar do sistema de energia, iremos falar sobre o dimensionamento das baterias que armazenarão a energia produzida pelos painéis. O dimensionamento do sistema é feito pelo método do mês crítico, ou seja, ele será dimensionado pensando no mês com pior irradiação solar no ano. Assim, se o sistema conseguir suprir toda a demanda de energia da instalação no pior mês do ano, no sentido de recurso solar, ele conseguirá suprir também nos meses restantes do ano. A desvantagem desse tipo de método é que ele não otimiza energeticamente a instalação. Porém, para o sistema isolado, é um método muito mais seguro, pois possui um fator de segurança bem alto. Então, para começar o dimensionamento do sistema, temos que calcular qual a energia ativa necessária todos os dias pela instalação.
O cálculo que fizemos no slide 6, no qual somamos o consumo de todos os equipamentos da instalação, foi o quanto que a instalação consumiu de energia durante o mês. Dividindo aquele valor por 30, nós temos o consumo diário. Porém, existem perdas na bateria e no inversor. Assim, nem toda a energia produzida pelo sistema chegará às cargas da instalação. Assim, o sistema deve produzir energia a mais para que ele consiga suprir todo o consumo da instalação. E como é feito esse cálculo? Nós utilizamos a fórmula que está no slide, onde SC é a energia CC consumida diariamente em determinado mês, SA é a energia CA consumida diariamente em determinado mês, NBAT é a eficiência global da bateria, o valor sugerido é de 86%, e temos também a eficiência do inversor. Por exemplo, se em um mês o consumo médio da instalação é de 120 kWh, considerando que todo o consumo é energia CA, o consumo médio diário é de 4 kWh por dia. Se, por exemplo, a eficiência da bateria for de 86% e do inversor 90%, dados que conseguimos na folha de dados dos produtos, temos que a energia que o sistema deverá produzir nesse mês por dia será de 5,17 kWh. Assim, se esse sistema produzir 5,17 kWh por dia, mesmo com as perdas do inversor e bateria, o sistema conseguirá suprir os 4 kWh utilizados pela instalação. O próximo passo é dimensionar a potência do conjunto de painéis fotovoltaicos. A equação utilizada é a seguinte, onde EI é a energia consumida diariamente no mês I, HSP é o valor de hora de sol pleno no mês I, RD1 é o fator de redução da potência dos painéis fotovoltaicos e RDE2 é o fator de redução da potência da geração, onde o valor padrão de RDE1 é 0,75 e o valor padrão de RDE2 é 0,9. O fator de redução 1 dos módulos fotovoltaicos se refere principalmente ao acúmulo de sujeira na superfície do painel, como excremento de animais, poeiras, etc. A degradação física ao longo do tempo, ou seja, o próprio envelhecimento dos painéis. Tolerância de fabricação para menos em relação ao valor nominal, ou seja, na folha de dados a potência do painel é 1. Porém, como a própria folha de dados deve informar, essa potência poderá ser tanto maior quanto menor. Além de perdas devido à temperatura, que influencia muito na produção de energia pelo painel, pois quanto maior a sua temperatura, menos energia ele consegue produzir. E como ele fica exposto ao sol, essa situação é muito rotineira. Segundo a metodologia seguida pelo curso, estudos mostram que o valor ideal para esse fator de redução fica em torno de 0,75. O fator de redução RDE2 está presente mais por conta das próprias perdas do sistema, como perdas em geral, perdas na fiação, nos equipamentos e nos diodos, de desvio e de bloqueio. Essas perdas geralmente não influenciam muito no sistema. Assim, fica a cargo do projetista considerá-las ou não. Caso considere as perdas, o valor ideal a ser utilizado é 0,9. Caso não considere, ela deve ser considerada como 1. Mas como deve ser utilizada a equação da potência necessária para o painel fotovoltaico? Nesse exemplo, para facilitar os cálculos, consideraremos que devemos produzir 5,17 kWh por dia durante todos os meses do ano, valor que encontramos no exemplo anterior. As horas de sol pleno elas podem ser encontradas no Sandata, no site do PCESP. Eu utilizarei os valores de horas de sol pleno na cidade de Juiz de Fora, que podem ser vistos na tabela a seguir. Os valores dos fatores de redução utilizados serão de 0,75 para o RDE1 e 1 para o RDE2. Portanto, nós utilizaremos a equação 12 vezes para tentar achar o valor máximo da potência necessária para os painéis fotovoltaicos. Pelos valores do slide anterior, a equação para cálculo da potência será utilizada para todos os meses do ano, ou seja, 12 vezes. Como vocês devem ter percebido, pegaremos o valor máximo encontrado nesses cálculos. Então, por exemplo, para suprir a demanda em janeiro, precisaríamos de um sistema com 1,384 kWp. Em fevereiro, 1,229 kWp. Porém, pelo dimensionamento do mês crítico,
nós devemos pegar o mês onde a relação consumo pelo recurso solar seja mais alta, ou seja, no mês onde há um grande consumo e pouco recurso solar. Olhando a tabela, vemos que o cálculo de potência do sistema teve seu valor máximo no mês de junho. Portanto, esse é o nosso mês crítico. E no caso do exemplo, o sistema deve ter a potência próxima da potência calculada para junho, pois se o sistema suprir a quantidade de energia necessária para alimentar a instalação em junho, ela teoricamente conseguirá suprir no restante dos meses. Assim, no caso do exemplo, nosso sistema teria 1.661 watt-picos, ou 1,661 kW-pico de potência. Assim, por exemplo, se o projetista escolher instalar painéis de 400 watts-pico, teríamos que instalar 4 painéis que totalizariam 1.600 watts-pico, valor próximo ao requerido pela instalação. A configuração dos painéis, ou seja, quantos em série e quantos em paralelo, só será possível após a escolha do controlador de carga, que será abordada mais à frente. Após o correto dimensionamento da potência do sistema, o próximo passo é realizar o dimensionamento das baterias. As baterias são o nosso sistema de armazenamento, ou seja, se o painel estiver produzindo energia e esta não estiver sendo utilizada, ela deve ser armazenada para ser utilizada posteriormente. As baterias de sistemas fotovoltaicos podem ser de níquel hidreto metálico, níquel cádmio, íon de lítio, mas por serem mais baratas, as que são geralmente instaladas em sistemas fotovoltaicos isolados são as de chumbo ácido. É importante lembrar que a bateria ela deve ser especificamente para sistema fotovoltaico. Baterias automotivas, por exemplo, apresentam um regime de funcionamento totalmente diferente, sendo que se ela for instalada em um sistema fotovoltaico, terá uma vida útil curtíssima. Assim, é importante se atentar se a bateria é especificamente para sistemas fotovoltaicos, o que é informado em sua folha de dados ou no próprio corpo da bateria. Para que possamos dimensionar o nosso sistema, utilizaremos a expressão do slide, no qual nós utilizaremos a hora de sol pleno mínima imposta ao sistema para que possamos achar o N, que são os dias de autonomia da bateria. Os dias de autonomia da bateria serão os dias que a bateria terá que funcionar continuamente sem receber nenhuma carga, ou seja, por N dias chuvosos ou com nenhuma irradiância, a bateria terá que suprir energia para a instalação. No caso do exemplo que fizemos anteriormente, então, o valor usado de HSP seria o de junho, 4,15, por ser o menor valor encontrado. Encontrado o valor de números de dias de autonomia, o projetista conseguirá encontrar qual a capacidade do banco de baterias através da seguinte fórmula. Primeiramente, deverá encontrar qual mês possui o maior consumo diário de energia e qual esse valor de consumo diário de energia. No caso do nosso exemplo, como fizemos considerando que todos os meses possuem o mesmo perfil de consumo, esse valor seria de 5,17 kWh. Encontrado esse valor de consumo diário máximo, podemos encontrar a capacidade do banco de baterias com a seguinte equação, onde CBC20 é a capacidade do banco de baterias para o regime de descarga durante 20 horas, LM é o valor de consumo máximo de energia diário, que nós acabamos de achar, N é o número de dias de autonomia da bateria, e PD é a máxima profundidade de descarga da bateria. Ou seja, qual a porcentagem de carga que a bateria consegue se descarregar sem que ela se danifique. Pois, como vimos anteriormente, se a bateria se descarregar além de uma determinada porcentagem, sua vida útil será consideravelmente diminuída, o que diminui e muito a atratividade do sistema para o cliente, sendo que esse valor de PD geralmente utilizado é 0,4. Porém, essa expressão tem como saída a capacidade do banco de baterias em watt-hora, que não é uma unidade convencional para esse tipo de equipamento. Assim, devemos utilizar uma última expressão onde dividiremos o valor achado para a capacidade do banco de baterias em watt-hora pela tensão do sistema, que usualmente é de 12, 24 ou 48 volts, achando assim a capacidade do banco de baterias em ampere-hora, uma unidade mais convencional. A tensão do sistema é escolhida pelo próprio projetista. No módulo 7, onde faremos um estudo de caso de um sistema isolado, será mostrado que a tensão do banco de baterias influencia bastante no preço final da instalação. Vimos no slide anterior que a capacidade do banco de baterias são dados em um regime de 20 horas, ou seja, esse tipo de bateria consegue se descarregar totalmente em 20 horas sem prejuízo ao equipamento. Porém, as baterias podem ter em seus catálogos apenas informações em outros regimes, como o regime
de 10 ou 100 horas. Para que consigamos transformar o regime de 10 e 100 horas para o regime de 20, nós utilizamos as seguintes expressões. Assim, teremos a capacidade das baterias pesquisadas no mercado no mesmo regime da capacidade do banco de baterias que estamos dimensionando, ou seja, no regime de 20 horas. Por fim, escolhida a tensão do sistema, podemos dimensionar quantas baterias ficarão em série utilizando a seguinte fórmula, sendo que VBAT é a tensão nominal da bateria selecionada. Lembrando novamente que as tensões da bateria utilizada no Brasil geralmente são de 12, 24 ou 48 volts. Agora que falamos sobre o sistema de potência e armazenamento, chegamos à parte dos condicionadores de potência, o controlador de carga e o inversor, que irão administrar toda a carga produzida pelo sistema e entregar a instalação. Na escolha do controlador, o primeiro tópico que deve ser observado é qual a potência que o controlador suporta em sua entrada. No nosso exemplo, a potência seria próximo de 1.600 watts, o que configura que o nosso banco de baterias deverá ser de no mínimo 24 volts para o correto funcionamento desse controlador de slide. Outro ponto importante é observarmos a tensão máxima que o controlador suporta, informação importante para dimensionar corretamente o número de painéis em série conectados a ele, que será mostrado a seguir. Existem duas formas de dimensionar quantos painéis serão instalados em série. Primeiramente, eu mostraria o caso em que um controlador que não possui o SPPM, ou seja, o segmento de pontos de potência máxima. Para dimensionarmos quantos dos painéis ficarão em série, devemos pegar qual a tensão do sistema, ou seja, 12, 24 ou 48 volts, que foi escolhida pelo projetista no dimensionamento das baterias, e dividir pela tensão em máxima potência quando a temperatura é máxima. Esse valor de tensão pode ser encontrado no joelho da curva de temperatura máxima. Por exemplo, no gráfico ao lado, podemos ver que a tensão de máxima potência da temperatura máxima seria de aproximadamente 25 volts. Encontrado o número de módulos em série, é necessário que se verifique se o controlador suporta a máxima tensão imposta pelos painéis. Assim, deve-se obter qual a tensão de circuito aberto em temperatura mínima, ou seja, a máxima tensão que o painel consegue atingir. Para que consigamos encontrar essa tensão, basta que encontremos a curva de menor temperatura e ver em qual momento ela atinge o eixo X. Então, na figura do exemplo, nós temos que a curva de menor temperatura é a de 5 graus, a cinza mais escuro. Então, nós podemos perceber que a curva ela encontra o eixo X perto de 41 volts. Então, essa é a tensão de circuito aberto na temperatura mínima. Multiplicando-se esse valor pelo número de módulos em série, o resultado tem que ser menor que a tensão máxima suportada pelo controlador em sua entrada. Isso é o chamado casamento dos equipamentos. Agora, se o controlador possuir SPPM, ou seguidor de pontos de potência máxima, o dimensionamento do número de painéis em série pode ser feito da seguinte maneira. Basta que tenhamos a tensão mínima de operação do SPPM do controlador e a tensão máxima de operação do SPPM do controlador. Ou seja, se incidirmos tensão oriunda de painéis fotovoltaicos dentro dessa faixa, o controlador conseguirá realizar o segmento do ponto de potência máxima. Caso contrário, ele não conseguirá, o que prejudica a eficiência do sistema. Após encontrarmos esses dados presentes na folha de dados dos produtos, basta que encontremos a tensão de máxima potência em temperatura mínima e máxima, que podem ser encontradas no gráfico dos painéis. Novamente, na curva do painel que temos utilizado como exemplo, sabendo que as temperaturas de máxima potência se encontram no joelho da curva, podemos observar que a tensão de máxima potência em temperatura máxima é aproximadamente 25 volts, e a tensão de máxima potência em temperatura mínima é de aproximadamente 33 volts. Tendo esses dados e realizando a conta do slide, teremos que a quantidade de módulos em série terá que respeitar os limites encontrados nessa equação, caso o projetista queira que o sistema seja totalmente eficiente ao usar o controlador de carga com o SPPM. Por último, devemos calcular o número de strings em paralelo, ou seja, quantas carreiras de módulos em série colocaremos em paralelo. Para isso, devemos ter a potência do sistema, que no caso do exemplo seria 1.600 watts pico, o número de módulos em série e a potência de cada módulo. Com isso em mãos, é possível dimensionar o número de strings em paralelo. O termo string é utilizado para se referir
a módulos conectados em série. Assim, por exemplo, 2 módulos conectados em série é uma string de 2 módulos. Obtido o número de strings em paralelo, devemos verificar se a corrente máxima gerada pelos painéis não será maior que a corrente máxima suportada pelo controlador. Assim, com o gráfico do painel ou com suas especificações em mãos, basta que vejamos qual a corrente de curto-circuito aproximada. Caso a corrente de curto-circuito não esteja escrita nas especificações do painel, basta que vejamos onde a curva do painel atinge o eixo Y. No painel que estamos utilizando como exemplo, a corrente de curto-circuito no gráfico fica, em média, perto de 9,3 amperes, que é quando a curva do gráfico atinge o eixo Y, aproximadamente. Assim, utilizando a equação do slide, a corrente máxima suportada pelo controlador deve ser maior que o número de strings em paralelo multiplicado pela corrente de curto-circuito multiplicado por 1,25. Esse fator 1,25 é um fator de segurança para que tenhamos certeza que a corrente dos módulos nunca queime o controlador. Se a corrente for muito elevada para apenas um controlador, deve-se utilizar controladores adicionais em paralelo. Por último, devemos encontrar um inversor que possua uma potência próxima à potência do sistema. Os inversores de sistemas isolados geralmente são mais simples e menores que os inversores de sistemas conectados à rede. Um fator importante na hora de sua escolha é o fator de dimensionamento do inversor, ou FDI. Nele, devemos dividir a potência do inversor pela potência do sistema, sendo que esse resultado deve estar entre 0,85 e 1,05 para que o sistema funcione com alta eficiência. Então é isso, pessoal. Após vermos a teoria sobre o projeto Sistema Isolado, com alguns pequenos exemplos, o módulo 7 abordará mais uma vez esse assunto, porém com um exemplo real, para que fique totalmente claro como realizado o projeto de um sistema fotovoltaico isolado. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail e responderemos todas as dúvidas no próximo fórum. Obrigado e até a próxima.